Graça e paz, família! Estamos aí para mais um vídeo no canal Peregrino. Se você ainda não faz parte dessa família, tá perdendo tempo. Se você ainda não faz parte dessa família, sinal que você ainda não compreendeu o que está aqui de passagem. Toda terça-feira é um vídeo para abençoar a sua vida. Seja exortando, seja consolando, seja incentivando. De qualquer forma, é para somar. Glória a Deus por isso. Hoje vamos estar lendo Mateus capítulo 16, do versículo 21 até o versículo 28. Peço que me acompanhe. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus estava preparando os discípulos sobre o que iria acontecer, para que eles não fossem pegos de surpresa. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Se cuide, Jesus, não vá para lá, não, se o Senhor sabe que vai acontecer, não vai. Pedro ali estava mostrando uma certa preocupação. Ele está mostrando uma certa preocupação com Jesus. Só que olha só. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Aqui alguns acreditam que Jesus estava repreendendo Satanás. Na verdade, Jesus estava repreendendo Pedro. Pedro, você pensa nas coisas dos homens, não pensa nas coisas de Deus. O que eu vou fazer, o que eu estou para fazer, o que está para acontecer é plano de Deus e você não compreende isso. A palavra Satanás, diabo, essas palavras, muitas das vezes é usada como título, usada como um atributo de pessoas que vão contra os planos de Deus, de pessoas que usam de mentira, de pessoas que enganam. Às vezes o ser humano é chamado disso, não porque o ser humano é o próprio demônio, mas porque o ser humano toma a característica do inimigo. E quando nós agimos segundo os planos humanos, e os planos humanos, maioria das vezes, ou quase todas as vezes, estão sujeitos aos planos do diabo, a gente se torna igual a ele. Igual quando alguém mente. A Bíblia diz que a mentira é do Satanás. Diz que aquele que mente é filho do diabo. Está entendendo? Então, quando a gente assumimos uma característica de tal, a gente acaba sendo comparado ou chamado de tal. Então aqui, Jesus repreende Pedro, porque Pedro estava falando, pensando nas coisas humanas. Ele não compreendia que o que Jesus estava para fazer era plano de Deus. Jesus disse assim, ó: arreda-te, Satanás, tu para mim é pedra de tropeço. É um conselho que vai contrário aos planos de Deus. É um conselho que vai ao contrário, ou vai atrapalhar, ou vai impedir os planos de Deus. Pedra de tropeço. Uma pedra no caminho é para quê? Para atrapalhar a sua caminhada, para te impedir de chegar ao destino, para te desviar, para te ferir, de alguma forma te atrapalhar de chegar ao destino. Porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Cogitar é pensar. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Você está preocupado comigo, mas preocupado com uma mente humana. Você não entende os planos de Deus. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. A si mesmo se negue. Vamos seguir o contexto. Abra a mão da mentalidade humana. Abra a mão desses pensamentos humanos. Qual o pensamento humano? O pensamento humano é de ter conforto, é de ter luxo, é de ter vida longa, é de ter muitas coisas aqui na Terra. Ou seja, não é o pensamento de Deus, não é exatamente assim. Não pensa como Deus pensa. O Jesus estava falando assim por discípulos:
Abra mão do que vocês acreditam como ser humano, passe a pensar no que Deus pensa, nos planos de Deus, e esteja disposto a pagar o preço. Tome a sua cruz e siga-me. Assim como eu, imagina Jesus, assim como eu não penso como os seres humanos, assim como eu não penso nas vaidades humanas, mas sim nos planos de Deus, e estou disposto a pegar a minha cruz, estou disposto a pagar o preço, esteja você também. Versículo 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Muitos de nós estamos buscando, a grande maioria de nós, estamos buscando realizações, estamos buscando conquistas, estamos buscando acúmulo de bens, de dinheiro, de conforto para essa vida. O que a gente juntar aqui nessa vida não vai pagar a nossa alma no futuro. Por isso que o versículo 26 termina com essa pergunta: o que dará o homem em troca da sua alma, depois de ganhar o mundo? O que seria ganhar o mundo se não conquistar um emprego bom, ou uma empresa bem-sucedida, ou uma casa muito grande e confortável, ou um carro de luxo, ou conforto? Essa é a meta do ser humano. O ser humano pensa nisso. Não estou falando que é errado buscar isso. O errado é botar isso como objetivo e como meta. Tá? Apesar da minha mensagem parecer estar falando isso, parecer estar pregando contra isso. O problema é pensar nisso e não pensar nas coisas de Deus. Você pense nas coisas de Deus, mas não deixe sua família sem um conforto. Você pense nas coisas de Deus, mas não deixe de trabalhar. Tá entendendo? Nossa relação com Deus requer um certo equilíbrio. Requer um certo equilíbrio. Porque a gente, assim como temos a natureza divina, temos a nossa natureza humana. Assim como temos nosso relacionamento com Deus, temos nosso relacionamento com o próximo. Mas o importante é saber colocar as coisas no seu lugar. Pedro ali não colocou os planos de Deus em primeiro lugar. Por quê? Ele não pensava nas coisas de Deus. Ele falou: Jesus, não vai acontecer isso contigo, não deixe que isso aconteça contigo. Não queremos ver você sofrer, não quero que isso aconteça contigo. Ele não pensava nas coisas de Deus, mas era plano de Deus que isso acontecesse. Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Se você se esforçar muito, estudar, fazer faculdade, trabalhar e ser um advogado ótimo ou um empresário ótimo, Jesus vai te recompensar por causa disso? Não. A recompensa disso está aqui na terra. Mas a recompensa que Jesus tem preparado para nós tem a ver com o projeto de Deus, tem a ver com a obra de Deus. O teu patrão te paga salário que Deus vai te pagar. Tem uma coroa guardando quem trabalha para Deus lá no céu. Tem uma recompensa de Deus para quem trabalha para Deus lá no céu. Por isso que quem serve a Deus na igreja não tem salário. Geralmente não. Um obreiro que lava um banheiro, que varre um chão, um apoio, um auxiliar que está ali dia por dia, ali se esforçando, fazendo manutenção, instalando um ar, mexendo na elétrica, doando o seu dia. Em vez de estar trabalhando em algum lugar que ele vai ser remunerado financeiramente, ele está trabalhando para a igreja de Deus, sem remuneração. A remuneração dele não é nesta terra, ele não está pensando aqui. Devemos pensar no que Deus pensa, cogitar nas coisas de Deus. Versículo 28 e último versículo do estudo de hoje. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Esse versículo é maravilhoso, poucos compreendem. O que seria ver Jesus vir no seu reino? João Batista, na verdade João, disse, não é o João Batista não, o João, o chamado o João, aquele que deitava a cabeça sobre os peitos
sobre os peitos de Jesus, que era muito íntimo. Ele não morreu até que visse o reino de Deus. Ele teve visões de Jesus sendo glorificado. Ele teve visões de Jesus lá no reino. Fora outros que a Bíblia não relata. Jesus apareceu para muitos, muitos tiveram experiência com ele. Só que a Bíblia relata poucos livros foram encontrados, poucos relatos foram encontrados e reunidos aqui. Quantas mais pessoas teriam testemunho ou teve testemunho para falar de Jesus? E hoje, ainda em vida, tem pessoas que têm experiências com Jesus. E geralmente essas pessoas que têm experiência com Jesus dificilmente abandonam a caminhada. Dificilmente fica pensando nas coisas desta terra. Imagina uma pessoa ter experiência com o céu. Assim como João vê as ruas como ruas de ouro. Vê pedras preciosas. Vê aquele lugar maravilhoso que só dessa forma João conseguiu expressar. Ele conseguiu expressar da melhor forma que ele sabia. Rua tão preciosa, tão maravilhosa, linda, como que de ouro. Assim ele soube expressar. Os lugares, pedras preciosas, o rio como cristal. Ele soube expressar da melhor forma. Uma pessoa que tem uma experiência tal de ver Jesus com os olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, na coxa dele, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, pé reluzente como de bronze. Uma pessoa que tem uma experiência dessa fica pensando nas coisas desta terra? Eu acredito que não. Uma pessoa que tem experiências com Deus fica pensando nas coisas desta terra? Não. Então devemos fazer isso, pensar e meditar o tempo todo nas coisas de Deus, pensar na palavra de Deus, orar em todo o tempo, pensar no que eu posso fazer para melhorar a vida dos que estão próximos de mim, da minha família, dos meus irmãos, da igreja, como eu posso contribuir para melhorar a vida do meu próximo. Lembra que eu falei que o relacionamento com Deus requer equilíbrio, porque nos relacionamos com Deus e também nos relacionamos com o próximo. Então, assim como a gente quer agradar a Deus, a gente agrada a Deus muitas das vezes na vida do nosso próximo. Sabe, quando a gente dá uma atenção, quando dá um ombro para a pessoa poder chorar, desabafar, sabe, quando dá um conselho sábio na hora certa, conselho vindo de Deus, quando tu ora por alguém, quando alguém está precisando de uma ajuda e você não nega, você está juntando pedrinha lá no céu. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pela sua vida, pela minha vida. Que Deus seja louvado nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações, hoje, amanhã e para todo sempre. Nos esforcemos para isso. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.